Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, saúde, paz e prosperidade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e eu quero aqui hoje, mais uma vez, trazer uma palavra de paz para o seu coração. Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e nos ajude a crescer esse trabalho que traz a palavra de Deus de uma maneira mais simples para que todos possam entender. Estamos também no Spotify, procure lá a Palavra de Paz, Pastor Ismael, e você vai ter também em áudio essas mensagens que você pode escutar onde você quiser, lavando a louça, no carro, descansando, certo? E Deus vai lhe abençoar de uma forma poderosa. Hoje, nós iremos falar no Salmo de número 30. Salmo 30. Eu quero convidar você para a gente fazer a leitura deste Salmo e vamos fazer algumas considerações a respeito dele. Vamos lá, então? Salmo 30, verso 1 em diante. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Até o verso 8, nós observamos aqui o salmista Davi trazendo um momento de gratidão ao Senhor. Mas o que eu acho interessante é que ele expõe três atitudes que ele toma dentro deste salmo diante de uma situação que, segundo se entende no texto, ele estava passando por algum momento, né? Algum problema de saúde, né? E esse problema de saúde parece que iria levá-lo à morte. Não vou adentrar muito nesse ponto, eu quero destacar aqui três pontos importantes, melhor dizendo, que falam a respeito de algumas atitudes do salmista Davi, do rei Davi, né? Do poeta Davi. Primeiro destaque que eu quero fazer é no verso 2, quando ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Observe que a manifestação do Senhor em nosso favor, ela se dá a partir de uma ação nossa. Davi clamou a Deus por socorro e o Senhor o curou. Isso é importante nós aprendermos. Por quê? Porque tem gente que acha que Deus é obrigado, por conta de uma situação que ele está vivendo, de atendê-lo, de ajudá-lo, porque ele põe na sua mente e diz assim: Deus já sabe do que eu preciso, né? Deus sabe do que eu necessito, não preciso ficar clamando, pedindo a Ele. Mas, eu até falei isso domingo na igreja, uma coisa é a pessoa necessitar, outra coisa é a pessoa querer aquilo que ela necessita.
Todos precisam de muitas coisas, mas nem todos querem buscar para alcançar aquilo que elas precisam. Quando Jesus ele foi escolher os seus discípulos, ele não escolheu ninguém que estava à toa, sem fazer nada. Ele escolheu pessoas que tinham atitude, pessoas que tinham ação, pessoas que eram ativas, que não eram passivas. Ora, Davi clamou a Deus por socorro. É necessário também que nós clamemos, para que o Senhor nos ouça e nos atenda, demonstrar que aquilo que necessitamos, nós queremos. Nós demonstramos a priori, diante de Deus, a partir do momento que clamamos, que pedimos, que suplicamos. Davi clamou, Deus lhe atendeu. A segunda parte que eu quero destacar é o verso 6. Davi diz assim, ó, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Aqui é um problema sério que muita pessoa tem. O que é a prosperidade? Muita gente acha que prosperidade é ter muita riqueza. Alguns têm esse conceito. Ser próspero é ter muita riqueza. Mas eu acredito que quando a gente fala de prosperidade, vai muito além disso. Mas tem muitas pessoas que olham para a sua situação econômica, a sua situação profissional, familiar, o seu status, seu nome, como está na praça, um nome bem avantajado, e ele fala assim, eu jamais seria abalado. Davi tinha essa convicção no seu coração. Sou o rei de Israel, eu jamais seria abalado, não é verdade? Eu tenho um exército ao meu favor, eu jamais seria abalado. Querido, o ser humano ele pode ser abalado a qualquer momento, porque o ser humano ele é frágil, fraco, né? E a gente vê isso quando a gente adoece com alguma enfermidade, o nosso corpo não suporta aquela doença. Nós vemos muitas vezes que no ativismo que nós vivemos, às vezes a nossa mente falha muitas vezes em datas, em horários, em compromissos, que nós precisamos recorrer a uma agenda, seja ela física, seja ela virtual, para nos ajudar. Isso são falhas que acontecem com a gente. Muitas vezes nós falhamos com as pessoas, falhamos com nós mesmos, falhamos com o próprio Deus. Ou seja, o ser humano é falível. Mas Davi disse, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos pensar dessa maneira. Ainda que nós tenhamos uma vida muito abençoada, próspera e abastada, nós devemos estar confiando sempre no Senhor, que nos ajuda e que nos conduz para a vitória. O terceiro ponto que eu quero destacar da fala de Davi é o verso 8, quando ele repete, ele reforça, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Tem duas palavras importantes, clamei e implorei. Clamar é você orar, é você buscar a Deus. Agora, quando a gente fala implorar, já é uma situação de mais prostração. Então, Davi, ele tinha tanta certeza de que Deus o atenderia que ele chegava até a implorar, a se derramar, a se lançar aos pés do Senhor. E assim também nós devemos, né, aprender a nos lançar aos pés do Senhor. E é importante destacar esses três pontos, onde Davi demonstra, digamos assim, a sua prepotência, eu jamais seria abalado, mas assim mesmo, com essa convicção que ele tinha a seu próprio respeito, ele precisou clamar a Deus para que Deus lhe desse socorro. E é tão interessante que mesmo com essa palavra de vamos dizer assim, autoempoderamento, né, de Davi, jamais seria abalado, quando ele clama ao Senhor, o Senhor o ouve. Deus está pronto para lhe ouvir quando você se prostra diante dele,
quando você clama, quando você busca a presença dele. E então, no verso 1, Davi diz: eu te exaltarei, Senhor. Por quê? Porque tu me livraste, não permitiste que meus inimigos se alegrassem contra mim. Observe que há uma intervenção divina na vida de Davi e por isso ele exalta ao Senhor. No verso 3 ele fala: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então Davi estava passando por um momento muito sério e ele só conseguiu socorro no Senhor. Talvez você está passando por um momento muito difícil também. O Senhor pode lhe socorrer, basta você clamar. E ele então chama, nos versos 4, 5, aqueles que são santos do Senhor para louvarem ao Senhor e dar graças ao nome do Senhor. E ele dá uma declaração muito importante no verso 5. A ira do Senhor dura só por um momento, mas o favor do Senhor dura a vida inteira. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que maravilha, né, queridos? E ele também diz no verso 7, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Queridos, Deus, ele é maravilhoso. Ele sempre vai estar disposto a nos atender quando nós clamamos com fé, com respeito a ele. Ele vai sempre estar disposto a nos atender e nos ajudar naquilo que nós necessitamos. Pode ter certeza disso. No verso 9, 10, 11, 12, ele fala assim: que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Verso 10, ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Embora Davi tenha, em algum momento, essa prepotência de dizer que nunca seria abalado, ele foi abalado. E no momento que ele foi abalado, ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu. E ele diz assim, ó, qual proveito vai existir quando eu morrer? Depois que eu for ao pó, como irei te louvar? Poderá no pó declarar alguma verdade? Sabe o que Davi está dizendo? Nós temos que fazer para Deus enquanto estamos vivos. Depois que morrermos, não vai adiantar nada. Quando vamos ao pó, não ouvimos mais, não falamos mais, não agimos mais, não oramos mais. Não tem mais nenhuma possibilidade de busca ao Senhor após a morte. Então, enquanto Deus nos deu o dom da vida, busquemos a Ele enquanto podemos, para que sejamos alcançados pela sua misericórdia, tanto aqui como na glória vindoura. Aleluia. E ele declara no verso 10, mais uma vez, uma oração. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Olha agora, Davi se prostra diante de Deus, ele diz, eu quero que o Senhor seja o meu auxílio, aquele que me ajuda, aquele que está comigo. Faça essa oração ao Senhor hoje, pedindo que Deus seja o seu auxílio, e ele vai ser no nome de Jesus. E então Davi demonstra que o Senhor fez grandes maravilhas na vida dele. Tornaste meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco, ou seja, a minha humilhação, e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores, não se cale. Senhor meu Deus, ou Deus meu, graças te darei para sempre. Davi, irmãos, ele vai aqui de uma prepotência, de um homem prepotente, que acreditava na sua prosperidade que jamais seria abalado, ele é abalado, e no seu momento de abalo, ele clama ao Senhor,
O Senhor o ouve, o atende, e ele então glorifica a Deus, exalta ao Senhor, porque Deus transforma seu pranto em alegria, Deus transforma sua humilhação em alegria, Deus então traz uma nova vida, uma nova estação, um novo ciclo para Davi, e assim ele é grandemente abençoado, e ele então declara: graças te darei para sempre. Meu querido irmão, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida para lhe abençoar de alguma forma. Seja grato a Deus pelo que Ele já tem te dado. Lute por aquilo que você não conseguiu ainda, mas seja grato pelo que você já tem. E o mais importante, lute pela sua salvação eterna, porque tudo isso aqui passará. A Bíblia diz: o céu e a terra passarão. Disse Jesus: mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aquilo que Deus falou, aquilo que o Senhor Jesus declarou, vai acontecer. E nós temos vivido tempos em que precisamos nos alertar, porque Jesus está às portas e brevemente voltará, e nós temos que estar preparados para subir naquele dia com Ele para a glória do Pai. Que Deus lhe abençoe com essa palavra, que você seja mais grato a Deus, busque ao Senhor, porque Ele vai ouvir a sua voz. Oremos. Deus querido e poderoso Pai, eu oro por essa pessoa agora, apresento essa pessoa nas mãos do Senhor, peço a Ti que o Senhor fortaleça ela, renove ela, restaure ela, e que ela possa entender, meu Pai, que não consegue sozinha. Ela tem qualidades, tem talentos, tem dons, tem sabedoria, mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que complementa a bênção, é o Senhor que nos livra nos momentos mais difíceis e nos faz vencer todas as impossibilidades e dificuldades que nos cercam. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa, dando saúde, paz e prosperidade para ela, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, a paz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu lhe convido para estar conosco domingo, Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, Parque Estrela Dalva 1, Lusiânia, Goiás. Temos uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos orar juntos em favor da sua vida, para que Deus lhe abençoe. Se você não puder estar aqui por conta do local que você reside, mora longe, mora em outra cidade, mora em outro estado, você pode acompanhar a palavra de Deus por esse canal, do YouTube, que é o canal da nossa igreja, Casa da Bênção, da Uva 1, Lusiânia, Goiás. Que Deus lhe abençoe de uma forma especial. Um grande abraço do pastor Ismael. Seja feliz e tenha uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.